Eu vou mostrar por que o trabalho da Renata Vasconcelos é ridículo nessas sabatinas patéticas que o Jornal Nacional está fazendo com os candidatos à presidência da República. Primeiro, eu vou mostrar uma pergunta aqui que é de jornalista, mas aí depois eu vou mostrar que a Renata Vasconcelos não está funcionando como uma jornalista. Ela está fazendo palanque político para a esquerda dentro do Jornal Nacional. Ó, na pergunta, ela é jornalística. Perceba. Sobre um outro tema muito relevante. O Supremo Tribunal Federal julgou que houve uma tentativa de golpe de Estado para impedir a alternância de poder depois das eleições de 2022. O senhor já questionou publicamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal, prometeu inclusive anistia aos envolvidos nos ataques em Brasília se o senhor for eleito. Diante das evidências descobertas pela Polícia Federal, o Supremo condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros réus, por tentativa de golpe de Estado. O senhor já disse que discorda desse veredito. O senhor pode explicar por quê? Explico, sim. Eu discordo porque não existe na história da humanidade uma tentativa de golpe ou um golpe de Estado que tenha sido um movimento de vandalismo, de depredação, como aquele que aconteceu em janeiro de 2023. Só que agora, dá uma olhadinha no que é tornar o Jornal Nacional em palanque político. Fazer assessoria de imprensa praticamente para o governo Lula. Ela não deixa o candidato falar. Ela interrompe o candidato e ainda interrompe, falando, né? Trazendo o argumento da esquerda. Porque o que nós vimos no Brasil foi perseguição. Uma moça que sujou um monumento público pegar 14 anos de prisão. Candidato, a Justiça determinou que houve 7 crimes. Eu vou ler aqui para o senhor. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Dano qualificado. Associação criminosa. Incitação ao crime. Organização criminosa armada. Deterioração do patrimônio tombado. Foram 1.400 condenações. Eu discordo. Tá clara a diferença do jornalista, que ela poderia fazer a pergunta como ela fez, e de uma pessoa que politiza a imprensa? Uma coisa é perguntar, a outra coisa é não deixar o Zema responder e ainda falar como se fosse uma assessoria do governo Lula presente no Jornal Nacional. É por isso que eu digo que a imprensa, na minha opinião, acabou e que eu não tenho orgulho nenhum de ter diploma de jornalismo no Brasil. Quando a Renata Vasconcelos vem a público, no horário nobre, na maior emissora de televisão, fazer uma pergunta sobre um golpe que não existiu, e que eu duvido que ela tenha lido o inquérito, eu duvido que ela saiba que aqueles crimes devem ser os crimes pela jurisprudência deveriam ter sido absolvidos. Então, de cara, já tem uma ilegalidade ali. Se eu fosse o Zema, eu teria perguntado: ô, Renata, você está falando de golpe? Quais são as provas que você tem? Eu espero que o Flávio faça esse debate dessa maneira, quando ele for à Globo na sexta-feira. Vem com conversa fiada de golpe. Peraí. Você leu o inquérito? A senhora leu o inquérito? A senhora se informou com juristas sérios? A senhora sabe que não há uma única prova que envolva o presidente da República numa tentativa de golpe? A senhora sabe disso, não? A senhora sabe que nós temos milhares de pessoas condenadas a 14 e 15 anos? A senhora acha justo? A senhora sabe o que diz o artigo que prevê, onde está escrito lá o tal do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? A senhora já leu o artigo? A senhora sabe o que está dito no artigo? Que é preciso de violência para a abolição do Estado Democrático de Direito? Que violência? Pessoas foram condenadas, e o Eli já trouxe isso nas reportagens dele, pessoas foram condenadas por opinião. Pessoas foram condenadas por criticar urna eletrônica. Onde está a violência? Pessoas foram impedidas de ter grau de recurso. A senhora acha justo que o Lula tenha tido a possibilidade de recorrer mais de 400 vezes dentro do inquérito do Triplex? E que tenha sido condenado em 3 instâncias e ter conseguido ainda recorrer ao STF como se fosse uma 4ª instância? A senhora acha justo que uma pessoa, uma dona de casa,
que foi colhida por uma manifestação violenta, que quebrou prédio, não quebrou, não matou ninguém, porque não tinha arma. Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas. Só acha justo que essa pessoa seja condenada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Onde na lei isso está previsto? Só acha justo que ela não consiga recorrer? Cadê o foro privilegiado desse cidadão? Tem que destruir os argumentos de uma imprensa mafiosa e falaciosa. Porque o mal que esses jornalistas estão causando para a vida de pessoas, de milhares, de milhões de pessoas, quando vocês defendem o direito do criminoso e anulam o direito da vítima, vocês estão revivendo o crime. E vocês estão promovendo a morte de milhões de pessoas. Porque vocês estão promovendo o crime. Eu quero que vocês compreendam o alcance do mal que vocês estão causando para a civilização, para a sociedade brasileira, para famílias indistintas ao longo de todo esse país aqui, que sofrem, que não têm oportunidades, que não têm direito nem acesso à justiça. 400 recursos só num caso do triplex. Quem? Qual outro cidadão nessa república tem direito a recorrer? E esses cidadãos patriotas que foram colhidos pelo judiciário e colocados dentro de um galpão durante dias, sem higiene, sem segurança, crianças misturadas com adultos, meninas, cachorro, gato. A senhora acha, dona Renata Vasconcelos, isso justo? A senhora acha que isso é Estado Democrático de Direito? Ou isso se parece mais com o nazismo? Com os campos de concentração nazistas? Porque quando você anula a vítima, quando você julga de forma indistinta, quando você não individualiza a conduta, você está repetindo um dos piores capítulos, um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Será que vocês têm compreensão disso? Eu gostaria muito de ouvir a senhora dizer em rede nacional o que a senhora acha. Se fosse a sua avó, se fosse a sua mãe, se fosse a sua filha, não sei se tem filho, se fosse a vizinha que você conhece, a amiga, colhidas pelo exército, colocados dentro de um ônibus, forçados a ficar por horas rodando Brasília sem destino, sem comunicação, sem acesso a um banheiro, sem acesso a nenhum tipo de direito, anuladas, completamente anuladas, enfiadas dentro de um ônibus, depois colocadas num ginásio, sendo obrigadas a dormir no chão. Crianças, Renata. Crianças, Renata. Meninas, Renata, como você já foi. Meninas, cara. O que vocês estão causando a essa nação, vocês um dia vão pagar. É um mal infinito. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!